Olá, primeiro ano. Vamos lá, bom dia, vamos embora. Mais uma aula de redação com vocês. E módulo 3, tá bom? Módulo 3, página 61. Professor, descrição de novo, professor. Não olhe para mim, é o assunto do primeiro ano, tá? Dessa vez a descrição subjetiva, tá bom? Olha só. A gente aprendeu no semestre passado que a descrição objetiva ela vai direto ao ponto, certo? Pressupõe uma postura de distanciamento perdão, a objetiva vai direto ao ponto, ela diz detalhes, ela vai minuciosa. Já a descrição subjetiva, não, ela pressupõe uma postura de distanciamento emocional do sujeito em relação ao objeto, o que possibilita que o sujeito apreenda e descreva o que vê com exatidão e fidelidade ao real. Como assim, professor? Isso foi o que a gente estudou, a descrição objetiva. Ele é sem emoção, é nu e cru. E agora vamos estudar a descrição subjetiva, ok? Bom, olha só, por sua vez ela pressupõe uma postura de proximidade emocional do sujeito em relação ao objeto. Então, é tipo, você descrevendo uma pessoa qualquer é uma coisa, você descrevendo sua mãe é outra. Entendeu? Nela predomina, portanto, a percepção menos precisa e mais contaminada pelas sensações, pelos sentimentos e pela sua opinião sobre aquilo. Tá bom? A gente vai estudar e praticar a descrição subjetiva, tá? Inicialmente por meio da leitura de um tipo de texto em que ela aparece de forma exemplar, que é o texto poético. Em seguida, a gente faz o trabalho comparativo entre ambos os tipos. Bom, vamos lá. Antes de eu ler um texto poético assim, né? Vocês sabem a diferença de poema e poesia? Sabe? Você sabe? Você sabe? Poema é... Acho que o ventilador está trabalhando por aí. Poema é o papel, é a matéria. Poema é a música em si, é a arte em si, é o físico, aquilo que você está vendo. Isso é o poema. A poesia não, a poesia é o que toca você. As pessoas acham que poema rima e poema não rima, poesia rima, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. O poema, é um texto, o texto é o poema, o quadro é o poema, a música é o poema, pronto. Agora, a emoção que desperta em você quando você lê um texto bacana, quando você escuta uma música que toca em você, quando você vê uma pessoa bonita passando e aquilo rouba o seu fôlego, isso aí é o texto, isso aí é a poesia em ação, tá bom? Então, Janela é um texto que a gente vai ler juntos e perceba como que o texto poético, né, ele se encontra bastante em exatidão com isso. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Veja só como isso como nesse texto a descrição subjetiva aparece. Janela, né? Vamos lá. Janela. Palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada. Janela jeca de azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde vi. O casamento de Anita, esperando o neném. A mãe de Pedro cisterna urinando na rua. Por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela, janela com tramela, brincadeira de ladrão, clara boia na minha alma, olho no meu coração. Então, esse texto aqui da Adélia, você percebe que a autora ela tem uma relação com a janela. O que é normal para mim é só uma janela, um buraco na parede. Para Adélia não, a janela é onde ela viu a história dos amigos dela acontecer, onde ela viu o casamento, onde ela brincou quando ela era criança, né? Então, olha só, quanta coisa dá para você pegar aqui nesse texto dela aqui, ó. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, isso aqui e meu pé esbarra no chão.
Veja, esses 3 trechos aqui, ela está descrevendo a infância dela até a idade que brincar de janela não era mais divertido. Ó, ela pulava para a janela dentro para fora, montava a janela em cavalo, meu pé esbarra no chão, ou seja, ela chegou na idade que brincar na janela assim já não era mais divertido. Então a janela para ela vem carregada de muita emoção, vem carregada de história, vem carregada de muita coisa. Ela não está descrevendo apenas um quadrado, um retângulo de, sei lá, 50 centímetros quadrados, feito de vidro, feito. Não, não, não. Ela está descrevendo a janela, mas ela está colocando as emoções, os sonhos dela, a vida por onde ela passou e tudo mais. Então isso é a descrição subjetiva. Ela carrega emoções. Então é um texto um pouco mais difícil assim de fazer para algumas pessoas do que a oração, do que a descrição objetiva, ok? Bom, vamos lá. Adélia Prado, autora do poema Janela, é uma escritora mineira da cidade de Divinópolis. Sua obra revela de forma lírica, ou seja, apaixonada, a beleza das coisas mais simples e cotidianas. Um texto poético, né? Ele precisa ser lido e relido, se possível em voz alta, né? Nós lemos, comentamos, tal. Repare que o livro no qual o poema foi publicado chama-se Bagagem, o nome do livro, né? Discuta com seus colegas o significado dessa palavra e dê sua opinião sobre o significado que parece mais adequado ao contexto. Então, pessoal, esse exercício você vai fazer em casa, tá? Poxa, bagagem. Que significados, tá, eu posso usar e o que é que o texto da janela tem a ver com bagagem? Eu dei uma sacada para você que esse texto fala muito disso, né? Bom, agora vamos lá. Se você quer para casa, tá? Compare o título do poema com o primeiro verso, observando que nesse verso foi focalizado não o objeto, mas a palavra que o nomeia. Aqui, janela, né? Janela, palavra linda. Bom, podemos afirmar que o primeiro verso anuncia ao leitor que o poema é uma descrição subjetiva, quer dizer, centrada nas impressões sensoriais, nos sentimentos, nas opiniões do sujeito. Justifique essa afirmação. Justifique que esse vai ser um texto em que falar sobre a janela é a pessoa descrever as emoções que ela teve, um pouco da história dela através da janela. Como você pode justificar isso? Pensa, é dever de casa isso aqui, tá? Transcreva outro verso do poema que confirme a resposta que você deu à questão anterior. Então se você for dizer aqui, é um poema que fala da infância e adolescência da autora. Então me dê um trecho, um verso que confirma isso. Você vai e pega, entendeu? Dever de casa também, letra B, tá? Semana que vem a gente vê tudo. O poema é um tipo de texto caracterizado pela presença de recursos sonoros, como rimas, e também por imagens plásticas visuais belas e expressivas. Janela é o bater das asas da borboleta amarela, né? A repetição da vogal aberta afina o ouvido do leitor, principalmente por meio de uma rima interna. Qual é a rima interna nesse trecho? Pensa um pouco aí. É só você, ó. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Janela. Repare que o verso no qual aparece a rima interna apresenta uma imagem plástica ou visual de janela, que indica a ideia do movimento. De que imagem se trata? Então, quando você lê esse trecho, janela é o bater das asas da borboleta amarela. Que imagem forma na sua cabeça? Tenta descrever essa imagem. Nos 2 versos iniciais, o eu lírico enfoca a palavra janela, tá? Sem se referir ao objeto específico. No entanto, a partir do 3º verso, ele descreve uma janela em particular. Como é essa janela no 3º verso? Primeiro verso, 2º verso, 3º verso, começa aqui, tá? Abre abre para fora as 2 folhas de madeira e tal. Ali é o 3º verso. Como? A partir do 3º verso, ele descreve uma janela particular. Como é essa janela? Aí você escreve aqui como ela é. Repare na expressão janela jeca, né? Destaca-se a aliteração ou repetição do fonema consonantal J, janela jeca.
O que essa expressão informa ao leitor sobre o objeto descrito? Ou seja, expressar assim, janela jeca. O que essa informação traz para você? O que é que, puxa, caramba, professor, janela jeca, eu pensei na janela torta, pensei na janela que rege, pensei na janela. São sugestões de resposta. Em Janela sobre o Mundo Aberta, por onde vir, né? Reafirma-se que o sentido da visão é o mais explorado ao longo do poema. No entanto, agora se trata da visão de coisas lembradas, rememoradas. Que versos recriam a infância do sujeito poético? Eu dei uma dica quando eu estava lendo com vocês, hein? Que expressão do poema indica ao leitor do sujeito do verso? Minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Que expressão poema, presente no poema, né, indica ao leitor o sujeito? Que expressão indica esse sujeito aqui, o sujeito dessa frase? Quem é? Vou dar a dica, é o meu amor, né? Ela fala lá com o cara que vem de bicicleta. Note que a janela descrita no poema se animiza, ou seja, transforma-se em objeto, em sujeito, de objeto a sujeito, por meio do tom de afetividade dominante em cada um dos versos. Beleza. Em quais versos se percebe melhor o tom de conversa entre o sujeito poético e a janela? Em quais versos parece que o sujeito poético e a janela estão conversando? Veja o texto lá com calma, tá? Pesquise no dicionário o significado da palavra claraboia e interprete o verso em que ela aparece. Então, dá uma pesquisada. E transcreva outro verso cujo sentido se assemelhe ao verso que você interpretou, né? Ou seja, transcrever outro verso do texto, né, cujo sentido seja parecido ao verso que você interpretou aqui em cima, né? Chegando a uma conclusão pessoal sobre o que é a janela para o sujeito poético. O que é essa janela para o sujeito dessa poesia? Pessoal, eu sei, é um simples exercício. Professor, ainda estamos falando de descrição? Estamos. Mas agora estamos falando da descrição subjetiva. E a palavra subjetividade ela é muito mais presente do que a palavra objetividade nas nossas vidas. Então, fazer esse exercício, eu sei que vai ser um pouco trabalhoso, vai dar uma dor de cabeça. Eu deixei o poema aí na tela para a galera que não tem livro poder copiar o texto, tentar fazer. Mas esse exercício eu respondo na semana que vem. Deixando claro também que amanhã é a revisão, né, da prova de inglês e, se não me engano, de redação também. Se redação não for amanhã, a redação é na sexta. Tá? Então, para quem não fez a prova. Semana que vem eu corrijo tudo, dou todas as notas e tudo mais, tá bom? Um grande abraço a todos, façam o exercício de casa. Módulo 3, hein? Goodbye!